O Maker Day Brasil Mais Inclusão traz neste ano uma edição voltada para a promoção de uma sociedade com mais oportunidades para todos. A cultura maker estimula o desenvolvimento de diversas habilidades e competências, proporcionando acolhimento e motivação para que cada pessoa, independentemente de suas origens e habilidades físicas ou cognitivas, possa desenvolver seu potencial ao máximo, como parte integrante da sociedade. A quinta edição do Maker Day Brasil está repleta de interação, inclusão social, trocas de experiências e aprendizados, onde todos têm a contribuir, exercitando a sua criatividade, colocando suas ideias e projetos em prática, com foco no respeito, na colaboração e na equidade. No dia 24 de setembro, 24 American Spaces de todo o país vão participar da quinta edição do Maker Day Brasil com atividades colaborativas, criativas e inovadoras. Maker Day Brasil Mais Inclusão. Olá a todos, eu sou Raquel Guirra, sou orientadora psicopedagógica e psicóloga da Quibeu. Estou em nome da Quibeu Bahia, representando a equipe Maker, o Hub Explorer e toda a Quibeu para esse dia especialíssimo que é o Maker Day Brasil. Em primeiro lugar, estamos aqui agradecendo à Embaixada Americana, que nos apoia e nos incentiva nessas práticas, e também a nossa gestão, né, nossos diretores, superintendência, que também sempre nos incentiva nos projetos Maker e em todos os projetos do programa de inglês da Aquibeu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inclusão e vamos falar com uma professora muito especial que trabalha numa escola de campo lá do Mato Grosso. Compartilhar com ela algumas histórias de inclusão, de aprendizagem e adaptações de materiais. Coisas que nós também fazemos um pouco aqui no nosso programa de inglês da Aquibeu. Então, nessa live, nós vamos compartilhar histórias com vocês e esperamos que vocês tenham uma ótima experiência conosco. Eu vou pedir que ela se apresente, mas eu já antecipo que ela é a Catarine Carneiro. Esqueci de agradecer. Preciso também agradecer a direção da Escola Estadual Faustino Dias de Amorim, lá da região metropolitana de Cuiabá, né? A escola fica no Mato Grosso e a Catherine é professora nessa escola. Ela vai contar para a gente o que é que ela leciona e como é que ela atua com os aluninhos dela lá no trabalho de campo, por ser uma escola rural, uma escola que está na região de campo. Vamos lá? Catarine Carneiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, Raquel. Bom, então, estou super feliz de bater esse papo com você, de trocar essas ideias, até porque pensar que programas de inglês, aprendizado de inglês e escola de campo são duas coisas bem diferentes, né? exatamente. E, ao mesmo tempo, totalmente possível que a gente tenha práticas parecidas no processo de inclusão de alunos com necessidades especiais. Então, por favor, Catrine, se apresente, nos diga como é que começou seu percurso com a educação, como é que foi essa paixãozinha pela educação especial que chegou aí para você nesse seu trabalho tão lindo. Então, vamos lá, né? Primeiro, eu sou a Caterine Carneiro, muito prazer em conhecê-la, conhecer vocês. E, bom, eu sou filha de professora, irmã de professores, e a minha paixão pela profissão veio, eu acho que desde pequenininha, né? E quando eu comecei o curso de biologia na UFMT, eu comecei a trabalhar junto com estudantes de escolas públicas por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, famoso PIBID. Então, desde o primeiro semestre, eu tive vivências em escolas, eu pude trabalhar com projetos diversificados e pude lidar com alunos especiais, né? Com educação especial como um todo, desde lá. Então, assim que eu me formei, né, eu já pensei em trabalhar com educação especial. Não me sentia preparada, obviamente, para seguir por esse ramo unicamente, né? Mas buscando ter um pouco mais de informações, porque na graduação, infelizmente, a gente não tem muita coisa, porque a gente precisa aprender de tudo um pouco, né? Então, eu procurei fazer uma especialização
em educação inclusiva e, no caso, no contexto das ciências naturais, que é a área que eu atuo, né. Uhum. Então, quais são as disciplinas que você ensina hoje na escola de campo? Hoje eu ensino biologia, que é a minha formação, também Uhum. ensino disciplina de química, física e lá, por ser uma escola do campo, nós temos as disciplinas específicas que são as disciplinas de saberes do campo, agroecologia, agricultura familiar, economia solidária, que lá a gente trabalha nas 3 turmas do ensino médio, apesar dessa disciplina ser uma disciplina que ela perpassa desde lá do primeiro aninho até chegar no terceiro ano do ensino médio. Como eu atuo apenas no ensino médio, eu vou trabalhando com os meninos, né, as crianças, os adolescentes, desde os 13, 14, 15 anos até os 17, 18. Uhum, quando eles terminam a escola. Então, a escola Faustino Dias de Amorim, ela é uma escola que vai desde o Fundamental 1 até o colegial, até o ensino médio. As crianças Exatamente. chegam lá por volta dos 6 anos e ficam mais ou menos até os 17, completam toda a Uhum, rede escolar lá. exatamente. Pensando um pouco nisso, como é mais ou menos, Catarine, que assim, como é que a escola, de certa forma, como é que a equipe de professores organiza, né, essa passagem dos meninos pelas disciplinas, pensando um pouco nessa questão da educação especial? Vocês planejam juntos? Vocês têm uma equipe que seja mais, que é a equipe multidisciplinar, de certa forma, né, de várias Aham. as disciplinas e também coordenação pedagógica, apoio pedagógico, como é isso para favorecer essa vida escolar e social dos alunos com necessidades especiais? Bom, de primeiro a gente, logo lá na primeira reunião pedagógica do início do ano, né, a coordenação, a gestão da escola costuma informar que nas turmas tem alunos que necessitam de mais atenção, que Uhum, precisam de uma educação especializada para alguns pontos, né? Então, eu uhum, acho que a primeiro contato seria daí. E uhum, depois que a gente se reúne, cada um na sua área, a gente consegue, por meio da vivência, que são professores, em sua maioria, que já lecionam nessa escola há bastante tempo, né? sim, Então, eles podem passar a sua experiência, dizer que o aluno tal tem um laudo, por exemplo, de baixa visão, mas ela consegue se adaptar muito bem, e não é necessário, por exemplo, textos aumentados, né? Porque ela consegue lidar bem com essa adversidade, digamos assim. uhum. Mas sim, temos reuniões em conjunto e também trabalhamos cada professor dentro da sua área, trocando figurinha nos momentos de ali na sala dos professores, ou então, né, em alguns projetos maiores. Sim. O professor, eu costumo dizer que o professor é um ser humano inquieto, né. Então a Verdade. gente é movido por desafios e quando a gente se depara muitas vezes com um aluno que precisa de uma adaptação, que precisa de um olhar mais amoroso, mais, assim, específico, a gente corre para o colega e pergunta: "O que que você está fazendo que está dando certo? O que é que", né, como é que a gente, faz acontecer essa aprendizagem? E isso é muito importante, essa troca de experiências, né. Aqui na Quibeu a gente tem um sistema onde no nosso próprio sistema de acompanhamento dos alunos, né, Uhum. o professor faz observações sobre o trabalho que ele está fazendo, sobre o que está dando certo, e quando o professor muda de um semestre para o outro, o novo professor já sabe o que dá certo com aquele aluno. Então, isso faz com que isso facilita o trabalho, né? E a gente fica sempre contando um pontinho a mais, vamos dizer assim, né? Nessa coisa do trabalho multidisciplinar mesmo, de se organizar enquanto escola, para que a criança ou adolescente esteja num ambiente que seja favorável à sua aprendizagem, e que a gente também, do corpo docente, a equipe pedagógica, a coordenação, a direção, possa ter tranquilidade de saber que aquelas crianças estão sendo assistidas em conjunto, né? E aí, Sim. pensando nesse conjunto, me diz um pouquinho assim, quais têm sido assim, as suas ações que você julga como ações de sucesso? O que é que você acha que tem dado certo com seus alunos, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma conversinha prévia, e você me disse que tem aluninhos
com síndrome de Down, que tem aluninho autista. Quais têm sido os goals, né? O que é que você tem conseguido de fato, assim, como que você poderia me dizer como uma prática de sucesso nas suas aulas de química, de biologia, de horta e Me conta. Olha, eu ia inclusive falar sobre a horta, né, que é uma das atividades que a gente desenvolve na escola de campo, que é uma atividade multidisciplinar, né, Uhum, que a gente trabalha numa horta escolar, que é possível que todos os outros professores, além das disciplinas de ciências da natureza, né, possam atuar, possam envolver esses alunos, e é um ambiente extremamente propício para a gente trabalhar com os alunos que são uhum, ditos especiais, né? uhum, Que são os autistas, alunos com síndrome de Down, baixa visão, principalmente porque boa parte deles conseguem se soltar um pouco mais e ter um pouco mais de conexão por meio de fazer, de pegar, né? De ter essas vivências mais concretas, né? Porque a uhum. gente trabalha muito no abstrato em sala de aula. Então, eu acho que o que eu venho fazendo que tem dado certo seria trabalhar com jogos. Eu trabalho com muitos jogos, tento trazer o máximo de ludicidade para as minhas aulas, né? E construo materiais que sejam acessíveis para esses alunos, porque boa parte deles ainda não são alfabetizados, né? Então, é um processo ali de trabalho da equipe multidisciplinar da escola, né? Hum. Nessa alfabetização desses alunos e da gente, enquanto corpo docente específico, também de poder se reinventar e produzir esses materiais. E aí entra um pouquinho do maker, né? Porque a gente precisa Exatamente. aí criar, Aham. criar, desenvolver colaboração, desenvolver reuso, né? Eu imagino que no campo isso deva ser bastante importante, essa coisa da consciência ecológica, do reuso de materiais, de compartilhamento de atividades mesmo entre os professores. Eu estava vendo essa semana um vídeo sobre a importância do brincar, e eu imagino como essas experiências fora da sala formal podem agregar ao dia a dia das crianças, não só e adolescentes, não só as crianças especiais, mas as crianças, todas as crianças, né? Assim, todas as crianças estão incluídas quando você faz atividades ao ar livre, quando você promove momentos de socialização e de aprendizagem combinados com o sol, combinados com a água, combinados com a terra. Né? Imagino que eles devam ficar apaixonados pela Pro Catarine. Eu Ai, ficaria, viu? eles gostam. Não vou mentir. E vão me achar. Eles gostam. Mas, assim, eu busco, né, vivenciar esses momentos e sair desses espaços formais de ensino e, quando é necessário, estar dentro desses espaços, porque, querendo ou não, eles precisam da sala de aula, dessa Uhum. vivência, né, de ter esse contato em sala, eu vou diversificando por meio desses jogos, por meio dessas propostas diferenciadas, né? Inclusive, Uhum. hoje, eu trabalhei com isso com os alunos, né? Sim. Que a gente tem a disciplina eletiva de ciências da natureza, e aí, na turma que eu tenho a minha aluna de baixa visão, inclusive, eu pedi para eles construírem um jogo, porque eles gostaram de jogo de pergunta e resposta, eles são muito eufóricos, né? E gostam ali daquela competição. E daí eles falaram: ai, prof, tem tempo que a senhora não faz um jogo com a gente, né? Eu falei: verdade, tem. Eu falei, mas eu vou levar o jogo pronto? Não vou. Eu falei, olha, vocês vão montar as perguntas desse jogo, e aí eu vou digitar essas perguntas, mas essas perguntas são de vocês, e vou Uhum. construir esse jogo. E na próxima aula eu vou dividir em equipe, e a equipe que ganhar, vou montar um kit e entregar para vocês. Porque eu trabalho com também, além da é, docência, né? Eu trabalho Uhum. com docinho. E eles gostam dos docinhos. Então eu falei, vamos montar um kit e vou entregar para a equipe vencedora. Eles já ficaram todos eufóricos, né? Aham. Parabéns, a Ora. professora!
E com isso também você incentiva essa coisa da participação ativa na aprendizagem, né? Sim. Então você sai dessa ideia de professor que sabe para uma ideia de uma aprendizagem ativa, onde ele vai construir hipóteses e vai dar as próprias respostas e os grupos vão se organizando nesse sentido. Uhum. E imagino que isso também favorece os processos de socialização dos teus grupos. Muito. Meu Deus. É maravilhoso. E realmente eu vou buscando esse protagonismo, né, que é o que a BNCC preza, né, Uhum. principalmente ela agora que está assim, sendo a principal diretriz para a gente, né, em sala de aula. Uhum. Então busco esse protagonismo, nem sempre é possível, né, porque às vezes eles ainda são tímidos, ainda têm algumas, dificuldades, mas vou buscando. No que é possível, na realidade do ensino público, que a gente não tem, tanto apoio, né, principalmente material, no sentido de tecnologias e etcétera, mas a gente Uhum. vai tentando, dar o nosso jeitinho e tornar essas aulas significativas para esses alunos. Sim. Ter uma aula significativa gera muito aprendizado, né? A gente precisa pensar em como a emoção, como a socialização fazem parte direta do processo de aprendizado das crianças e dos jovens. Pensando nesse processo de pós-pandemia, como tem sido para vocês esse retorno, né, com relação ao retorno a uma socialização maior mesmo, né, a presença em sala, reorganizar as crianças e os jovens para essa convivência, né, que acabou ficando mais virtual. Embora eu imagine que numa escola rural, que certamente deve, quer dizer, eu que estou dizendo, mas acho que deve ter menos alunos, turmas um pouquinho menores do que na capital, por exemplo. Aqui na Bahia, a realidade é que as escolas, tanto públicas como privadas, em sua maioria, têm em torno de 35 a 45 alunos por série, né, por turma. Nós, na QBEL, praticamos em torno entre 12 e 16 alunos por turma, a depender da faixa etária. Então, a gente sabe que com turmas menores, a gente consegue, né, com turmas até de 16, você consegue ter um approach, você consegue firmar laços de maneira mais adequada, assim, mais positiva, vamos dizer assim, e também você consegue alcançar mais os objetivos. Como foi para vocês esse alcance? Como é que são as turmas? Fala um pouquinho disso também. Bom, a nossa escola ela vai bem de encontro com as turmas da Aquibeu, porque nós temos escolas na sede e escolas, essa escola que é do campo, né? Que é na zona rural. E essa escola ela tem em torno aí de 200 alunos, contando assim todas as turmas, de manhã e tarde. Então as Uhum. turmas são pequenas, são turmas de 15, 17. A maior turma que a gente tem é de 22 alunos, que é a turma do terceiro ano. E esse número reduzido de alunos impacta positivamente, porque nós, enquanto professores, conseguimos dar mais atenção para esses alunos, conseguimos diversificar mais a nossa prática, conseguimos observar aqueles alunos que têm maiores dificuldades, inclusive de observar os alunos que se enquadram como alunos dentro da educação inclusiva, que podem Uhum. não ter algum laudo médico ou psicológico, mas o professor, como tem, querendo ou não, um pouco de vivência, né, com essas Uhum. crianças, com esses adolescentes, a gente consegue identificar. Então, é possível também com essas turmas pequenas que a gente consiga voltar o nosso olhar para este aluno que necessita de outras formas da gente atendê-los, né? De outras ferramentas, talvez. Eu acho que a gente comunga da mesma ideia, de que no fundo todas as crianças são especiais. Sim. As que têm laudo e as que não têm, né? E como elas são especiais, elas precisam de um olhar especial. Às vezes a criança não tem um laudo, sequer tem uma ciência ou necessidade especial, mas se ela está num dia mais tristinho, se aconteceu algo mais delicado, ela vai precisar também do nosso olhar amoroso, né? É E às vezes a verdade. criança tem uma dificuldade por motivo qualquer, e o professor precisa ter esse olhar atento,
né? Esse olhar que inclui, esse olhar que aconchega, né? E que promove também protagonismo, como você disse, é uma palavra que eu gosto bastante, autonomia é outra palavra que eu gosto bastante, né? Criar neles esse senso de eu consigo, de eu posso, isso é Uhum. muito importante, especialmente para os jovens, né? Que vão aí alçar daqui a pouco carreira profissional, vida adulta. Então, trabalhar nesses aspectos, que são habilidades do século XXI mesmo, capacidade de resolver problema, criatividade, né? Capacidade matemática, convivência com arte, consciência ecológica, poxa, tanta coisa legal que é possível fazer, seja nas disciplinas de física, matemática e química, seja nas disciplinas de inglês, porque no fundo é um meio, né? É um meio de aprender apenas. Tudo é aprendizado. Na nossa vida, tudo é aprendizado. Agora, você pode aprender através do inglês, você pode aprender através da matemática, através de uma aula de campo e através do convívio com seus pares, né? E com os seus professores, com toda a equipe escolar. Gente, eu estou apaixonada pela escola de campo. Acho que eu vou dar um pulinho lá em Cuiabá para conhecer pessoalmente a escola de campo, a Escola Estadual Faustino Dias de Amorim. Que Venha. lindo trabalho, Catrine, parabéns. Muito obrigada Obrigada. por esse nosso bate-papo. Obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço novamente a direção da sua escola, que oportunizou a sua presença, né, com a gente. Todos os nossos contatos iniciais para que desse tudo certinho, né? E agora a gente encerra essa pequena entrevista, deixando aí uma mensagem de que todos os professores, nesse momento, nesse dia dedicado à Educação Maker, possam ativar a sua criatividade, ativar a sua amorosidade, para que os nossos alunos tenham ambientes de aprendizagem que sejam ambientes agradáveis, felizes, alegres e confortáveis e inclusivos, e que todos possam se sentir felizes na escola, que é isso que importa. Na maioria das vezes, é a memória que a gente leva para a nossa vida adulta, é o quanto a gente foi feliz na escola e na infância. Um beijo, Catrine, um beijo a toda a equipe aí da sua escola, um beijo à equipe Equibeu, à equipe Maker, pessoal da Embaixada, nosso muito obrigado novamente por oportunizar esses momentos e até a próxima.